Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor a todos. Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2, verso 1. Hoje nós vamos dar sequência no nosso plano de exposições no livro de Jonas. Nós já fizemos o capítulo 1, 2 semanas atrás. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor no capítulo 2. Vamos ler. A palavra de Deus diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de ministração, de exposição da tua palavra. E oramos para que o Senhor se faça presente aqui nesse lugar, tocando os nossos corações, nos transformando à luz da tua palavra. Que a tua palavra, que é maravilhosa, possa estar vindo de encontro aos nossos corações, nos transformando, nos moldando segundo o caráter de Cristo Jesus, para que sejamos cristãos melhores, para que possamos te obedecer e viver as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Que não hajam distrações, mas que seja um tempo onde o Senhor é o centro, onde a tua palavra é o centro, e que as nossas vidas sejam para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Dando continuidade à nossa série de exposições sobre o livro de Jonas, hoje nós vamos aprender com o segundo capítulo dessa obra, onde nós veremos o profeta Jonas clamando ao Senhor de dentro da barriga do peixe, reconhecendo o seu pecado e suplicando pela misericórdia de Deus. Nós vimos até agora que Jonas é um livro que registra o tratamento de Deus para com o profeta. E nós sabemos já daquilo que foi dito na exposição do primeiro capítulo, que Jonas era um profeta muito conhecido em Israel. Porque Jonas havia profetizado um tempo de paz e prosperidade para a nação de Israel, o qual eles estavam vivendo naquele momento. Um tempo de prosperidade econômica, um tempo de paz militar, onde a nação não estava em guerra. Mas apesar disso, a nação estava vivendo um declínio espiritual muito grande, afundado em idolatria, em decadência espiritual. E Jonas, no meio disso tudo, ele é chamado por Deus para ir até a cidade de Nínive, anunciar a palavra do Senhor aos assírios. Nínive era a cidade mais importante do reino da Assíria, um reino que estava em ascensão mundial naquele momento, uma potência econômica, uma potência
militar. E Jonas foi o único profeta de todo o Antigo Testamento a ser chamado por Deus para pregar a um povo que não fosse o próprio povo do Senhor, os hebreus. O único profeta, o único servo do Senhor a ser convocado pelo Senhor para pregar aos ímpios, aos pagãos. O Senhor queria que Jonas fosse então até a capital da Assíria e anunciasse que Deus havia notado os pecados terríveis daquela nação e que se não houvesse arrependimento da parte dos ninivitas, o Senhor destruiria aquela cidade com juízo e com ira. Para Jonas, aquela era uma missão muito difícil, um chamado difícil que Deus havia pedido a ele. Porque a Assíria, como eu disse, era um reino muito poderoso e conquistador. E que se essa nação fosse poupada da ira do Senhor, em algum momento ela poderia se voltar contra a própria nação de Israel e destruí-la. E nós vemos que isso realmente acontece muitos anos depois. Mas Jonas, nesse momento, ele tinha medo do que poderia acontecer. E como nós vimos também no primeiro capítulo dessa série, Jonas, ele foge do chamado de Deus para ele. Ele corre para o lado oposto da onde ele havia sido chamado. Ele havia sido chamado para ir até Nínive, que ficava à direita de Israel, mas ele foge para Tarsis, que ficava à esquerda, no sul da Espanha, a milhares de quilômetros de distância do seu destino, segundo o chamado do Senhor. O profeta Jonas sabia que se os ninivitas se arrependessem durante a pregação, o Senhor os perdoaria. Porque o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, Ele é misericordioso. Jonas não queria que isso acontecesse, porque ele não considerava os assírios dignos do perdão do Senhor. Jonas queria, desejava no seu coração que Deus destruísse com juízo a Nínive. E assim ele tentou fugir da presença do Senhor, indo contra a vontade de Deus para a sua vida. Entretanto, nós vimos também na primeira ministração que isso obviamente não deu certo. Deus, ele vai atrás de Jonas em alto mar, lançando uma tempestade contra o navio onde ele estava. E o primeiro capítulo termina com Jonas sendo lançado, arremessado ao mar pelos marinheiros daquela tripulação. E então ele começa a afundar no oceano e ele é engolido por um grande peixe e levado às profundezas do oceano. Foi assim que nós terminamos o capítulo 1. E o capítulo 2 desse livro, então, registra a oração que Jonas faz de dentro da baleia ou do grande peixe. Enfim, nós não sabemos exatamente que tipo de peixe que era. Mas Jonas, ele percebe que Deus estava fazendo algo na vida dele através de todas aquelas circunstâncias. E como nós vimos anteriormente, apesar de muitos pensarem que o peixe é um castigo enviado da parte do Senhor, na verdade, esse peixe que engole Jonas é a salvação de Jonas, porque ele ia morrer afogado naquele mar. Na verdade, o peixe salvou Jonas de morrer. O peixe é um simbolismo da misericórdia do Senhor. E lá de dentro, então, ele ora e adora a Deus. O capítulo 2 é importante porque ele nos mostra sobre o arrependimento do profeta Jonas. Mesmo que um arrependimento forçado, e também veremos depois um arrependimento um tanto incompleto, mas ainda assim um arrependimento e uma forma de rendição ao Senhor. O capítulo 2 também nos mostra que Deus ouve a oração daqueles que se arrependem e clamam por Ele. Deus ouve o coração penitente, o coração contrito, e Ele vem em socorro daqueles que o buscam com sinceridade de coração. Então, discorrendo aqui sobre a oração de Jonas, nós veremos algumas conclusões que o profeta tirou de dentro da barriga do peixe, de toda essa situação, que podem nos ensinar um pouco mais sobre Deus e a sua obra. Vamos então passar verso por verso no capítulo 2 e entender um pouquinho mais do que estava acontecendo. Vamos ler o verso 1 de novo. Capítulo 1 inicia dizendo: Em
Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Esse primeiro verso desse capítulo 2, ele já é interessante, porque é a primeira vez em todo o livro de Jonas que é dito que Jonas ora, que Jonas conversa com o Senhor. Até então, ele não havia se comunicado com Deus em momento algum. Mesmo quando ele estava dormindo no porão do navio e o capitão vai lá no meio da tempestade e acorda ele, dá um chacoalhão nele e fala: o que você está fazendo? Por que você está dormindo? Acorda, vai orar para o seu Deus, porque vai que ele nos salva. E mesmo depois disso, a Bíblia não diz que Jonas orou. Ele não estava conversando com Deus, ele estava, talvez de mal com o Senhor, ele estava fugindo de Deus, porque ele iria orar ao Senhor a qual ele estava fugindo. No entanto, de dentro da barriga do peixe, no fundo do mar, ele finalmente invoca ao Senhor e fala com Deus. E esse texto, ele indica para nós uma oração feita com intensidade, com angústia e ansiedade no coração do profeta por tudo que ele havia passado, devido à situação que estava acontecendo. Mas até então ele não havia conseguido orar. O primeiro ensinamento, a primeira reflexão que eu quero trazer aqui hoje é que por vezes isso também acontece conosco. Quando nós estamos com a consciência pesada por causa do nosso pecado, pelo fato de estarmos fugindo do Senhor, fugindo da vontade de Deus, parece que nós temos um espinho na nossa garganta que nos impede de orar, que nos impede de falar com o Senhor. A voz parece que não sai, o coração parece que não consegue se expressar. Eu não sei se vocês já perceberam isso pessoalmente, mas eu já, muitas vezes. Mas quando nós estamos em pecado, quando nós estamos fazendo algo que é contra a vontade do Senhor, revelada nas Escrituras, parece que uma barreira é levantada entre nós e Deus, e a oração se torna algo difícil. Parece que é difícil falar, parece que a oração não vai chegar no Senhor, parece que você não tem direito de falar com o Senhor, e a nossa vida de oração ela é completamente afetada quando nós estamos fugindo da presença do Senhor, assim como Jonas estava fazendo. A verdade é que o pecado afeta completamente a nossa vida de oração. Se a nossa vida de oração é fraca, talvez seja por causa do pecado nas nossas vidas, que está murchando a nossa alma, e assim nós perdemos uma comunhão preciosa com o Senhor através da oração. Então, comece a prestar atenção nisso. Começa a perceber o quanto o pecado afeta a sua relação com o Senhor, o quanto o pecado às vezes mina a sua vida de oração, E por fim, Jonas ora. E Jonas ele estava no mais profundo abismo e nesse momento clama ao Senhor. Vamos ler o verso 2 ao 4. Diz assim: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Então imagina a situação que Jonas estava passando aqui nesse momento. Ele é lançado ao mar pelos marinheiros por causa da sua desobediência. Ele reconhece, nós vimos isso semana retrasada, mas ele reconhece que aquela tempestade era por causa dele, do pecado dele, e ele é lançado ao mar. Provavelmente ele ou não sabia nadar, ou ele estava desesperado demais para nadar, e ele não consegue, e ele começa a afundar. E ele vai para as profundezas do oceano e ele sente a angústia da morte muito próxima dele, indo cada vez mais fundo no abismo marinho. E então, de repente, um peixe enorme engole ele no fundo do oceano. Olha só que bizarra, essa situação, que é algo inimaginável até, Como seria isso?
nós no lugar de Jonas. Mas Jonas, ele tinha o entendimento de tudo o que estava acontecendo. Jonas, por mais que ele fosse desobediente, ele não era bobo, ele era um profeta do Senhor. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo e que Deus estava direcionando todos os acontecimentos que estavam acontecendo com ele. Ele sabia que Deus o estava perseguindo e que ele estava sofrendo as consequências das suas próprias más escolhas. E o profeta diz no verso 4: eu estou excluído da sua presença. Jonas sente como se o relacionamento dele com o Senhor tivesse se rompido completamente naquele momento. E é engraçado que era isso que ele queria, na verdade. Ele estava fugindo do Senhor desde o começo. E ele finalmente sente que um laço estava se rompendo naquele lugar. Engraçado que ele descreve a sensação e a experiência vivida nos versos 5 e 6 de uma forma muito profunda e pessoal. E ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Na época de Jonas, acreditava-se que o lugar dos mortos ficava no fundo do mar. Era algo da cultura dos hebreus, era uma crença dos judeus, que o lugar dos mortos era no fundo do oceano. E quando ele diz aqui, no verso 2, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, a palavra abismo, no original hebraico, é a palavra Sheol. Não sei que quantos já ouviram essa palavra, é uma palavra até que conhecida. Sheol significa literalmente o lugar dos mortos, a morada dos mortos, o lugar dos não viventes. Então aqui ele está literalmente dizendo: do ventre da morada dos mortos eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Alguns estudiosos e teólogos vão até defender a hipótese de que Jonas chegou a literalmente morrer afogado nessa situação, e que ele foi engolido pelo peixe, então Deus ressuscitou o profeta dentro da barriga do peixe. Isso até faria com que o seu paralelo com a vida de Jesus Cristo fosse ainda mais próximo. Mas, na visão hebraica, esse Sheol, o lugar dos mortos, ficava então no fundo do oceano. E eles acreditavam que havia uma grande porta, que no momento que você chegava no Sheol, aquela porta se fechava e ferrolhos atravessavam aquela fechadura daquela porta. E ninguém nunca mais poderia sair do Sheol. E por isso Jonas diz que ele foi até o abismo, o Sheol, nos fundamentos dos montes, e os ferrolhos se fecharam atrás dele. Ele descreve isso no verso 6. Agora, nós não podemos afirmar e não sabemos dizer se de fato ele morreu ou se ele passou por uma experiência muito próxima da morte, o que também é muito provável. Mas o que importa para nós aqui hoje, nós podemos afirmar, é que ele sentiu a morte de muito perto. Ele experimentou a morte de uma forma tão próxima, a ponto de ele se sentir no próprio Sheol, na própria morada dos mortos. Até que, no verso 6, ele diz: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Jonas então descreve o exato momento onde ele foi resgatado pelo peixe, a sua salvação. O profeta estava indo se juntar aos mortos, mas o Senhor o fez subir da sepultura. Então essa oração do capítulo 2, ela descreve todo o acontecimento desde que ele foi lançado no mar, começou a afogar e foi salvo pelo peixe. E é interessante que o profeta, mesmo em desobediência, mesmo estando fugindo da presença de Deus, mesmo sendo pecador, egoísta, sem amor e compaixão pela humanidade, e nós sabemos que Jonas, ele faltava isso mesmo no coração dele, e mesmo ele estando ainda sobre a antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento, que não é a aliança da graça através do sacrifício de Jesus Cristo, mesmo com tudo isso,
Jonas teve a ousadia de se aproximar do Deus a quem ele havia ofendido. Ele foi muito corajoso ao orar ao Senhor. Se Jonas fez isso na situação que ele estava, quanto mais eu e você, que estamos debaixo da graça, do sangue de Jesus Cristo, devemos nos aproximar do trono do Senhor. Hebreus 4,16 diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, quando nós estivermos sofrendo as consequências do nosso pecado, das nossas más escolhas, quando Deus nos disciplinar com amor, nos fazendo passar por sofrimentos, quando nós estivermos no fundo do abismo por causa dos nossos pecados, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Voltar os nossos olhos para o alto, para o nosso Deus poderoso e soberano. Ao observar como Deus tratou Jonas, nós podemos ter a esperança de que Ele também terá compaixão conosco. Nós podemos crer que se nós somos dele, se nós somos chamados por Ele, se nós somos filhos de Deus, mesmo errando, mesmo pecando, se nós clamarmos por Ele, Ele vai nos ouvir e Ele terá misericórdia das nossas vidas. Porque Ele nos ama. Ele nos ama mesmo quando nós estamos fugindo da presença dEle, porque nós somos filhos do Senhor. Então, esteja preparado para voltar sempre que se afastar do Senhor. Coloque novamente a sua confiança em Deus. Acenda o fogo no seu coração pela palavra, pela presença do Senhor. Eu tenho certeza que a fase da sua vida, apesar de poder estar ruim, não está tão ruim quanto a de Jonas. Então, olhe novamente para o Senhor. Volte o seu coração para Deus. Passe por cima de todo desânimo, de todo medo, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda culpa que você tem, porque o Senhor está te esperando de braços abertos. No verso de número 7, ele vai dizer: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Nós vemos que Jonas, no fundo do abismo, ele se lembrou do Senhor. Quando ele estava próximo da morte, ele se lembrou do Senhor. É verdade que muitas vezes nós só lembramos de Deus quando nós estamos no fundo do abismo. Quando nós estamos, como dizem, no bico do corvo, né? Quase lá. Quando tudo deu errado, quando nós não temos mais para onde correr, nós não temos mais recursos, nós não temos nenhum lugar para fugir, nem nada para nos salvar. Quando nós estamos sofrendo, quando tudo deu errado, quando nós fizemos muitas besteiras na nossa vida, nós nos lembramos do Senhor. Claro, isso não é o ideal. O ideal é que estejamos com o Senhor no tempo bom também, onde tudo está dando certo, quando nós estamos em paz, quando nós estamos prosperando, quando as coisas da nossa vida estão sendo abençoadas e estão dando certo, nós estamos tendo prazer na nossa vida, nós precisamos buscar ao Senhor. Mas, quando nós buscamos ao Senhor no sofrimento e quando nós estamos no fundo do poço, no fundo do abismo, para Deus está tudo bem também. Deus, Ele não fica chateado porque você buscou Ele quando você está sofrendo ou quando tudo deu errado na sua vida. E talvez foi Ele que te colocou nessa situação e Ele que permitiu que você passasse por tudo isso exatamente para que você se lembrasse dEle e voltasse os seus olhos para Ele novamente, se lembrasse dos caminhos do Senhor. A verdade é que você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus é tudo o que você tem. Quando você não tem mais nada, quando você não tem mais para onde fugir, você não tem dinheiro, você não tem amigos, você não tem família, não sei o que você perdeu, que tipo de sofrimento você está passando, mas quando você está no fundo do poço e não tem para onde fugir e recorrer, e talvez, como eu disse, foi Deus quem te jogou lá para que você se lembrasse dele, olhe para o Senhor, não tem problema. Não fique se sentindo mal. É mais importante você olhar para o Senhor, confessar o seu pecado e buscar Ele novamente, porque Ele é um Deus misericordioso. Ah, mas é uma hipocrisia da minha parte.
Ah, mas é uma falta de vergonha você só buscar a Deus agora porque deu tudo errado. E sim, é verdade. É verdade. Mas a salvação do Senhor nunca foi por merecimento. Sempre foi por causa do amor dele, por causa da soberania dele, por causa da sua graça. Sim, você é hipócrita, você é sem vergonha, é ingrato, é sujo, é miserável e muitas coisas mais. E eu também sou. Todos nós somos pecadores. Mas Deus é bom e ele nos escolheu e escolheu nos salvar em sua infinita graça e misericórdia, assim como ele fez com o profeta Jonas, que também não merecia, que merecia ter morrido afogado nesse momento, merecia ter sofrido a punição pela sua desobediência, mas Deus é misericordioso. O mais incrível de tudo isso é que Jonas, ainda por cima, se torna um sinal do caráter e da obra do Senhor. A vida de Jonas se torna uma pregação da obra e do coração de Deus. A vida de Jonas prega que Deus julga o pecado de todos, mas que ele também é misericordioso bastante para salvar o culpado e o condenado que se arrepende e clama por ele. Como nós vimos no primeiro capítulo, o sinal de Jonas aponta para o evangelho de Cristo Jesus. Deus, ele é tão misericordioso que o fato de sermos salvos por ele, sem merecimento algum, por si só, aponta para a bondade e para a graça de um Deus bom, que busca os seus, que não desiste dos seus filhos, que ama os seus filhos, que cuida dos seus filhos e que salva aqueles que merecem a morte. Repetindo algo que eu disse na primeira ministração, o sinal de Jonas, a vida de Jonas, é um paralelo da morte e da ressurreição de Jesus. Jonas, ele foi lançado ao mar como um sacrifício para salvar a vida dos marinheiros. E ele desceu ao Sheol, o mundo dos mortos, e ficou por lá 3 dias e 3 noites, dentro de um peixe no fundo do oceano. E tudo isso aponta para a morte de Cristo e mostra que a salvação é possível através de um sacrifício substitutivo no lugar de pecadores. E o fato de Jonas voltar à terra firme depois de tudo isso, como se ele tivesse ressurreto, aponta para a ressurreição de Cristo e mostra que há esperança e nova vida para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que amam e clamam ao Senhor. Amém? Vamos ler o verso 8 e 9. Aqui nos últimos versos desse capítulo, são registradas 3 conclusões às quais Jonas chegou ao final da sua experiência. No verso 8 ele diz: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, a primeira das conclusões que Jonas tira de toda essa experiência que ele teve é: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Outra versão vai dizer: os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia de Deus. O profeta, com tudo isso que aconteceu com ele entende que Deus é misericordioso e que aqueles que se apegam a ídolos se afastam e rejeitam a misericórdia do Senhor que nos salva. Quando nós buscamos os ídolos do nosso coração, quando nós colocamos qualquer outra coisa, pessoa, não sei, no lugar que pertence a Deus dentro de nós, quando nós substituímos Deus na nossa vida, nós estamos colocando coisas inúteis e vãs e afastando de nós a misericórdia de Deus. É isso que Jonas entendeu aqui. Que quando ele buscou o seu próprio ídolo, que era o seu orgulho, em não aceitar a conversão dos ninivitas, ele fez tudo isso em vão. E ele fugiu da misericórdia do Senhor. Mas o Senhor é tão bom que alcançou ele, mesmo assim. Jonas, ele entende que o Senhor é maior do que todos os ídolos desse mundo. E não existe graça e misericórdia para a salvação longe de Deus. Deus vai atrás dele e mostra que tudo é em vão, tudo é inútil se não for vivido nos caminhos da vontade do Senhor. Toda a nossa vida é inútil se não é vivida nos caminhos da vontade do Senhor. A segunda conclusão que Jonas tira é uma promessa, na verdade, que ele faz ao Senhor. E ele diz: mas com a voz do agradecimento,
eu te oferecerei sacrifício. Jonas, no meio dessa situação, quando ele recebe misericórdia, ele tem o seu coração aceso pelo Senhor. E ele volta a desejar agradar a Deus, obedecer ao Senhor. Ele quer oferecer sacrifícios ao Senhor. A esperança de Jonas é renovada pela mão do Senhor. O profeta, ele entende e nos ensina que quando nós compreendemos a misericórdia do Senhor, nós devemos ser levados a uma vida de gratidão e sacrifício. Por isso que ele fala, agora que eu recebi a misericórdia, eu entendi quem Deus é e o que é a sua mão misericordiosa, eu quero ser grato e eu quero oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele entende isso, ele nos ensina isso através da vida dele. E por último, a última conclusão, e a mais importante, que de fato é um resumo da mensagem de todo o livro de Jonas, que é: ao Senhor pertence a salvação. A verdade é que quem salva é Deus, e por isso ele salva quem ele quer, quando ele quer. Não quem Jonas quer ou não quer. Não quem nós queremos ou não queremos. A Deus pertence a salvação. Essa é uma declaração, uma conclusão que Jonas chega, que é muito importante para as nossas vidas. Deus salva quem ele deseja por meio da pregação da sua palavra. Deus salva todo e qualquer tipo de pessoa, independente das más ações que cometeram durante as suas vidas, da sua perversidade, da sua corrupção. Deus, ele não salva conforme merecimento. E ninguém nunca pecou tanto a ponto de que o Espírito Santo não possa convencer ele do pecado e transformar e regenerar o coração daquela pessoa para que ela creia no Senhor, para que ela receba a salvação. É por isso que nós não devemos perder as nossas esperanças quando nós vemos pessoas longe do caminho do Senhor. Quando nós temos um filho que está desviado, um parente ou um amigo próximo que não quer saber de Deus e da sua igreja, um colega de trabalho, da faculdade, da escola, que só quer fazer coisa errada e só fala besteira, não perca a esperança. Porque se ele realmente foi chamado a ser um filho de Deus, Deus o salvará quando ele quiser. Deus salva quem ele quer e quando ele quer. E eu acredito piedosamente que essa consciência muda a vida de um cristão profundamente. Existe uma virada de chave na cabeça de todo cristão quando nós entendemos isso. A salvação pertence a Deus. É dele. A obra é completamente dele. Só quem faz força para salvar é ele. Só quem escolhe alguma coisa é ele. Só quem exerce poder para salvar é ele. A salvação pertence ao Senhor. E no final do capítulo, no verso de número 10, o capítulo termina dizendo: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. É dito então que o Senhor deu uma ordem para Jonas, para o peixe, mostrando novamente que ele domina e governa sobre tudo, até sobre a natureza e os seres marítimos. E ele dá uma ordem para que o peixe vomite Jonas em terra firme. Ele podia ter, sei lá, aberto a boca e Jonas saísse, engatinhando, mas para terminar de humilhar e de quebrar Jonas naquela situação, ele é vomitado. Ele mais um monte de coisa que devia ter lá dentro do peixe. Uma coisa nojenta só. E ele é jogado na praia. Imagina a situação do profeta, o quão humilhado ele estava naquele momento. E o capítulo termina dessa forma. O profeta está salvo, mas ele está quebrado e humilhado. Mas agora ele finalmente está pronto para obedecer ao Senhor. Deus teve que quebrar o orgulho de Jonas para que ele estivesse disposto a obedecer. Deus teve que humilhar Jonas naquele momento para que o coração dele fosse transformado. E eu quero trazer algumas aplicações para concluir esse texto. A primeira delas é que nós precisamos nos lembrar que o Deus de Jonas é também o seu Deus. É o nosso Deus. O mesmo Deus que agiu com Jonas aqui nesse momento é o Deus que nós servimos e que nós estamos adorando e prestando culto nesse exato momento. E Deus, ele ouve a oração daqueles que têm o seu coração quebrantado e arrependido. E ele vem em socorro daqueles que o buscam.
Essa é a nossa única esperança nesse mundo. A única esperança que nós temos nessa vida é de que Deus nos ouve e que Ele nos salva e que Ele é misericordioso e que Ele vem ao nosso socorro quando nós clamamos por Ele. Salmo de número 20, verso 7 diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança está apenas e eternamente no Deus que fez o céu, a terra, os mares e tudo que neles há. É nele que nós devemos confiar. É a Ele que nós devemos clamar. Não importa qual seja a nossa situação ou as circunstâncias da nossa vida, é por Ele que nós devemos clamar. Nós devemos buscá-lo a todo tempo. Sabe algo que é muito interessante de se pensar aqui nesse texto? Que é algo que eu me peguei refletindo enquanto eu estava estudando esse capítulo? É que, de onde que Jonas faz essa oração? De dentro da barriga do peixe, certo? Ele não estava orando ao Senhor e dizendo tudo isso da terra firme, na praia, a salvo de todos os perigos, tomando um drink, enquanto ele estava lá tranquilo. Não, ele está dentro da barriga do peixe, no fundo do oceano, debaixo d'água, dentro das entranhas de um peixe, no escuro, sem comida, em um lugar úmido e nojento. Talvez fosse até apertado, nós não sabemos. Às vezes nós imaginamos, Jonas dentro do peixe grande, e nosso peixe era do tamanho desse prédio, ele estava lá andando para lá e para cá, ele tinha espaço. Às vezes esse peixe grande só era grande o suficiente para caber Jonas dentro. Às vezes ele estava de joelhos, agachado, muito apertado, com as paredes do estômago do peixe ao seu redor, cheio de coisas úmidas, nojentas lá dentro. Talvez era muito pior do que nós pensamos às vezes, que nós crescemos, às vezes ouvindo a história, nós pensamos que Jonas estava lá de boa, dentro da barriga. Imagina a situação real do que estava acontecendo. Um lugar do qual ele nunca poderia sair pelas suas próprias forças. Por mais que ele tivesse força suficiente para rasgar o peixe por dentro e sair, ele ainda estava a centenas de metros abaixo de água, no oceano. Ele nunca conseguiria chegar à superfície vivo, ele nunca poderia sair daquela situação sozinho. E mesmo assim, ele confiou e ele agradeceu ao Senhor. E desse lugar que nós estamos imaginando agora, ele disse: o Senhor ouviu a minha oração, fez a minha vida subir da sepultura, e ao Senhor pertence a salvação. Ele disse tudo isso desse lugar. Ele confiava que o Senhor o livraria mais uma vez e o faria voltar à terra firme. Imagina Jonas, lá ele finalmente está salvo do oceano, dentro da barriga do peixe, mas ele está lá e ele não sabe o que vai acontecer. Passa um dia, passa 2 dias e meio, e ele ainda está lá. O que devia passar na cabeça dele? Ele não sabe se ele vai ser salvo ou quando, ele não sabe quantos dias ele vai ficar lá, mas ele tinha fé, e ele clamou ao Senhor agradecendo pela salvação da vida dele. Por isso, nós somos ensinados com tudo isso a buscar ao Senhor na nossa angústia. Coloque diante do Senhor o seu pecado, a sua culpa, a sua necessidade de perdão e de salvação, e creia que Ele virá em sua direção. Deus nos atenderá, não porque nós merecemos ou porque nós somos bons, mas por causa da obra do seu Filho Jesus, do qual Jonas é uma sombra, nos lembrando de que essa angústia de sermos separados de Deus e lançados fora da sua presença, na verdade já foi experimentada por aquele que foi amaldiçoado na cruz em nosso lugar. E ele sofreu tudo isso para que nós não precisássemos sofrer. O Senhor está disposto a vir até nós para nos buscar. O pastor Tim Keller, ele comenta o livro de Jonas e ele faz uma relação muito interessante. Eu quero falar mais sobre essa relação também nos próximos capítulos, sobre a história de Jonas com a história do filho pródigo. Mas ele diz aqui que Jonas se arrependendo, estando no fundo do abismo, no fundo do poço, e encontrando Deus de braços abertos com misericórdia, é como aquele pai da história do filho pródigo, que vê o seu filho que o abandonou,
que tomou a sua herança e gastou com um monte de porcaria, voltando arrependido, e então ele faz o quê? Ele abre os braços e corre em direção ao filho dele, para abraçar ele, para acolher ele, para amar ele. Nosso Deus é assim. A Bíblia nos ensina em diversas situações que Deus está de braços abertos para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Jesus passou por tudo aquilo na cruz para que você, pela fé nele, seja perdoado e para que após a sua morte você possa estar na presença de Deus e de Jonas também. E também de todos os outros que clamaram e confessaram o nome do único e verdadeiro Deus durante suas vidas nesse mundo. Se Jonas orou com gratidão, louvor e confiança de dentro da barriga de um peixe, você também pode orar da mesma forma, de dentro do seu sofrimento e das suas circunstâncias difíceis. Por mais pesadas que elas sejam, lembre-se, não há lugar tão fundo onde Deus não possa nos alcançar e nos restaurar. Não há. Outra aplicação importante que eu quero trazer aqui nessa noite é: ore antes que você seja forçado a orar. Essa é uma aplicação que nós tiramos aqui, muito interessante, porque todos nós sabemos que a oração é essencial para a vida de um cristão. Mas às vezes na prática isso não acontece. Nós passamos o nosso dia e nós não conversamos com o Senhor, nós não falamos com Ele. Mas, como nós servimos a um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem de nos tornarmos cristãos melhores, quando nós não oramos, às vezes Deus nos força a orar. E Ele tem os jeitos dele para fazer isso. Jonas foi forçado a orar nessa situação por causa de uma ameaça de morte, porque ele estava no fundo do oceano, se afogando. Lutero, um dos principais reformadores, dizia que a primeira vez que ele orou verdadeiramente na sua vida foi quando caiu um raio do lado dele. E então ele orou. Um outro pastor, John Newton, o homem que compôs aquela música Maravilhosa Graça, Amazing Grace, que nós cantamos até aqui na igreja, diz que ele só começou a orar verdadeiramente na vida dele quando ele estava em um navio e o navio quase afundou e ele se viu prestes a morrer. E então ele começou a orar e ele se tornou um dos maiores pregadores da sua época. Às vezes as pessoas precisam ser colocadas em situações os quais elas são forçadas a orar. Todo cristão precisa ser um homem ou uma mulher de oração. E Deus, em sua bondade, nos força a orar. Porque um orador forçado é melhor do que alguém que não ora. É melhor alguém que sofre, mas que ora, do que alguém que dá tudo certo na vida dele, mas ele não ora. E isso é tão verdade, e é uma verdade que Deus faz as coisas para o nosso bem, que Deus prefere nos ver orando, mas sofrendo, do que não orando e dando tudo certo na nossa vida. Porque Ele sabe que a coisa mais preciosa que Deus pode nos dar na vida é Ele mesmo. É Ele mesmo. E nós temos relação com Ele através da oração. Então a oração é mais importante do que a nossa saúde, mais importante do que as nossas finanças, mais importante do que o nosso bem-estar, do que as coisas derem certo na nossa vida, do que os nossos relacionamentos. Porque a oração é se conectar com Deus. Então Deus, às vezes, Ele mexe os pauzinhos para que nós possamos ter relacionamento com Ele, através da oração. E que quando nós entendermos que nós passamos por situações difíceis para o nosso próprio bem, nós entenderemos que Deus, Ele não é um sádico que gosta de ver os seus filhos sofrendo. Ele não impõe sobre nós sofrimentos porque Ele gosta de nos ver sofrer. Mas Ele é um pai amoroso que disciplina os seus filhos, buscando restauração e o bem daqueles a quem Ele ama. E se Ele sabe que aquela situação, por mais que seja difícil, por mais que seja uma aflição, vai nos trazer mais para perto dEle, isso é tudo que nós precisamos. Isso é a melhor coisa que Ele pode nos dar. Eu sei que é difícil, eu sei que nós passamos por sofrimentos terríveis na nossa vida, mas nós precisamos aprender com o sofrimento e nos tornarmos cristãos melhores e sermos moldados à luz da imagem do Filho de Deus. A verdade é que Deus nos deixa passar por aflições como um presente bondoso a nós, para que possamos orar e buscar Ele. E Ele governa sobre tudo isso.
E Deus nos faz crescer e amadurecer por meio das dores que Ele nos faz passar. Porém, nós não precisamos nos preocupar com o sofrimento e com a dor. Porque o apóstolo Paulo escreve maravilhosamente o texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, quando nós estivermos passando por tribulações, aflições, sofrimentos, lembre-se que elas são leves e momentâneas. Por mais que não pareçam, elas são leves e momentâneas. E que aquilo que nós estamos vendo é temporal. Mas o que está sendo produzido dentro de nós, no meio do sofrimento, por todo esse processo, é eterno. É um peso de glória acima de toda e qualquer comparação para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E olha que ele foi um cara que sofreu muito mais do que qualquer pessoa aqui nesse salão. E ele afirmava: tudo que eu sofri foi leve e momentâneo, porque Deus está produzindo em mim um peso de glória muito maior que toda a dor que eu estou passando. Amém? E por último, a última aplicação resumida e simples, porque ela aponta para o próximo capítulo que nós vamos ver, é: esteja pronto para obedecer ao Senhor quando Ele te colocar de pé novamente. Na próxima ministração, nós veremos que Jonas, ele foi restaurado e salvo pela misericórdia do Senhor. Mas agora, ele vai obedecer e seguir os caminhos do Senhor. E ele vai cumprir o propósito qual ele foi chamado. Amém? Que Deus nos dê graça para viver tudo isso para a honra e glória do seu nome. Vamos orar e depois cantar uma canção, que é uma canção baseada nesse capítulo e na oração de Jonas. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos revela através da sua palavra a tua vontade, o teu caráter. Obrigado porque através da tua palavra nós podemos ser transformados. Senhor, nos ajuda a vivermos a nossa vida para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda a viver uma vida de obediência, uma vida onde nós confiamos no Senhor, onde nós cremos que o sofrimento na nossa vida é para que possamos nos aproximar de Ti. Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a nos relacionar contigo, nos ensina a sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus. Nos ensina através da vida e de tudo que acontece aqui com Jonas, para que possamos Te agradar, para que possamos cumprir a Tua vontade, cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome. Que essa palavra dê fruto em nossos corações. Amém.